O cinema nasceu para registrar a realidade, mas com o tempo, ele aprendeu a distorcê-la, a explorar os cantos escuros da mente humana, a dar forma ao medo, à angústia, à loucura. Nos anos 1920, enquanto Hollywood crescia com seus estúdios grandiosos, um movimento artístico tomava forma na Alemanha sombrio, intenso, revolucionário. Era o expressionismo alemão, mais do que um estilo. Era uma lente distorcida sobre o mundo. E mesmo com o tempo e o oceano separando essas duas indústrias, as sombras alemãs não apenas atravessaram o Atlântico, elas entraram em Hollywood e nunca mais saíram. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha mergulhou no caos, miséria, inflação, instabilidade política. A realidade estava desmoronando e as artes reagiram. Pintores abandonaram a perspectiva tradicional, escritores retrataram personagens insanos, e o cinema começou a mostrar o que ninguém via, o mundo interior, a distorção da alma. Assim, nasceu o expressionismo alemão, um movimento visual que rejeitava a aparência externa e buscava expressar o que era invisível, o medo, o sonho, o delírio, o trauma. O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, é o marco inicial. Cenários tortos, sombras pintadas, janelas que não fazem sentido. A estética refletia a loucura da narrativa e também da sociedade. Pouco depois, Nosferatu criou a imagem definitiva do vampiro, um monstro que vive nas sombras, com dedos longos e olhos vazios. E em 1927, Metrópolis, de Fritz Lang, antecipou o futuro com uma cidade opressiva, dividida entre o luxo da superfície e o sofrimento das profundezas. Foi o primeiro épico de ficção científica, e ainda hoje, um dos mais influentes da história. O expressionismo era arte, política, psicologia, tudo filmado em preto e branco, mas cheio de camadas. Nos anos 30, a Alemanha mergulhou num novo pesadelo, o nazismo. Artistas judeus, intelectuais, foram perseguidos, censurados, ameaçados. Muitos fugiram. Fritz Lang escapou no mesmo dia em que Goebbels o convidou para dirigir filmes nazistas. F. W. Murnau já havia migrado antes, em 1926, atraído pelos estúdios da Fox. E outros, como Billy Wilder e Cole Freund, embarcaram em navios para os Estados Unidos. Levaram apenas o necessário, documentos, ideias, e uma estética carregada de sombras. Hollywood, então, passou a absorver esse talento. Não só diretores mas roteiristas, fotógrafos, designers de produção, homens e mulheres, que moldariam o visual do cinema americano pelas décadas seguintes. O expressionismo não era só um estilo, era uma linguagem, e quando chegou a Hollywood, se infiltrou nos detalhes, na iluminação, luzes duras, contrastes extremos, sombras que pareciam ter vida. A técnica do chiaroscuro, luz e escuridão lutando na mesma cena virou marca registrada dos filmes de suspense e terror. Nos cenários, ambientes fechados, claustrofóbicos, que refletiam o estado mental dos personagens. Paredes inclinadas, escadas infinitas, ruas vazias e ameaçadoras. Na câmera, ângulos inclinados, movimentos lentos, enquadramentos subjetivos. A câmera não mostrava o mundo como ele era, mas como o personagem o via. E quando o personagem estava perturbado, o mundo também estava. Essas ferramentas visuais foram incorporadas por gerações de cineastas americanos e mudaram para sempre o jeito de filmar o medo. Na década de 1930, os estúdios da Universal criaram os primeiros monstros do cinema. Drácula, Frankenstein, a Múmia, o Homem Invisível. Todos eles carregavam o DNA do expressionismo, as sombras, o silêncio, o ritmo lento. Essas criaturas habitavam não só castelos, mas também a mente do público. Nos anos 40, o estilo encontrou um novo lar, o film noir. Histórias de detetives, traições, crimes passionais, mas sempre com luzes oblíquas, chuva, fumaça e personagens torturados. Filmes como O Falcão Maltês, Pacto de Sangue e A Marca da Maldade beberam direto da fonte expressionista. E mesmo cineastas americanos, como Orson Welles,
usaram a estética com maestria. O expressionismo não era mais só europeu. Ele agora era parte do cinema americano. E ainda mais, era parte da psique americana. Quando esses filmes chegaram aos cinemas dos Estados Unidos, a crítica nem sempre sabia como reagir. Alguns acusavam de serem exagerados, teatrais demais, pouco realistas. Mas o público, cansado de guerras, crises e incertezas, se reconhecia nas angústias projetadas na tela. Havia algo honesto naquelas sombras, algo verdadeiro naquela distorção. Hollywood percebeu isso e passou a produzir cada vez mais filmes que falavam de culpa, paranoia, identidade. O expressionismo ensinou que, às vezes, mostrar a realidade é menos eficaz do que mostrar o que sentimos sobre ela. Décadas se passaram, mas o expressionismo não desapareceu. Ele apenas se transformou. Tim Burton usou o estilo em quase todos os seus filmes: Batman, Edward Mãos de Tesoura, O Estranho Mundo de Jack. Guillermo del Toro construiu universos inspirados no pesadelo poético de Nosferatu e Caligari. Em A Forma da Água, cada sombra parece sussurrar algo. Blade Runner, de Ridley Scott, é um descendente direto de Metrópolis. E até a animação foi influenciada. Coraline, Frankenweenie, O Mundo dos Sonhos de Little Nemo. O expressionismo sobrevive não como uma moda, mas como uma forma de ver e sentir o mundo. As sombras projetadas nas paredes dos estúdios alemães, há mais de um século ainda estão conosco. Estão nos becos escuros dos filmes noir, nos corredores vazios dos filmes de terror, na solidão dos heróis modernos. O expressionismo nos ensinou que o cinema não é apenas imagem, é sentimento, simbologia, psicologia, e que às vezes, o que mais nos revela é justamente aquilo que fica escondido na escuridão, porque entre luzes e sombras, o cinema encontrou seu reflexo mais profundo.